Saudações corintianas, seja bem-vindo ao Papo de Corintiano, rapaziada. Do torcedor para o torcedor, vamos resenhar um pouquinho sobre as movimentações do Corinthians dessas semanas. Esse é o episódio 3, né? Bom, temos aí agora uma guerra que vai acontecer nessa semana, uma semana bem decisiva. Vamos falar um pouco de Corinthians, que é o que a gente ama, não é mesmo? Bom, tô com o Alê. Boa noite, Alê. Fala, Pablão, como você tá, meu irmão? Fala, galera. Tamo junto aí, vamos resenhar um pouco do Corinthians que eu tava com saudade. Isso aí, gente. Bom, não tem como não começar falando da última partida, né? O Brasileirão rodou aí final de semana, no sábado. Corinthians e Botafogo, né? Uma partida fora de casa, onde o Corinthians conseguiu arrancar um empate, né? Um pontinho ali que foi crucial, talvez, para essa sequência tão difícil que a gente vai ter nesse próximo mês de agosto aí. Tava dando uma olhada, se não me engano, são 9 partidas nesse mês de agosto que vai acontecer, né? Então vai ser uma sequência muito pesada que vamos ter pela frente aí, né? E Ale, vamos começar então, Ale. Falar um pouquinho do brasileiro, o que você achou da partida. Conte um pouco a história desse jogo pra nós. Então, jogo lá no Engenhão, né? No campo sintético, com muitos desfalques. Entrou com um time muito reserva no primeiro tempo. Eu tô sendo bem sincero pra você, cara. Não tem como mentir, não. Eu tava bem conformado de perder os 3 pontos lá. Mas a gente é torcedor, então a gente sempre esperançoso a pelo menos um pontinho. Eu contava com isso, né? E realmente meio que meio que foi o que aconteceu, né? Entramos com um time bem mexido e o Botafogo veio para cima, cresceu. Na verdade, só deu Botafogo. Determinados momentos, acho que estava com 70 e pouco por cento de posse de bola. Fizeram um gol. Aí eu falei assim, acho que a gente vai tomar um vareio logo de primeira. Mas, assim, o tempo foi passando. Eu acho que tem muitos reservas que realmente não servem para o Corinthians, cara. Não tem. Outros são esforçados, cara. A gente pode falar, por exemplo, você pega o Charles, né? Você pode falar, fala, pô, eu não gosto do Charles, tal, não sei o quê, mas, cara, mas é aquilo que às vezes até você já comentou, né, Pablo? Às vezes o cara é útil, cara. Às vezes o cara entrando do banco tal, pode até ajudar. Eu creio que ele ajudou, assim, tô falando que foi craque, mas ajudou também. Sim. E aí quando entrou no segundo tempo, quando entrou a cavalaria, velho, o Dorival fez certinho de já colocar logo de cara os caras, né? E aí foi outro jogo. Aí parece que você muda, né, cara? Parece que você tá num outro jogo, parece que você começou do zero. Em determinado momento, a gente teve chances claras para virar o jogo. Seria a coisa mais linda, ainda mais contra Botafogo, né? Que Uhum. Botafoguense acho que é o que faz 1000 anos que eles ganham alguma coisa, né? Mas Exatamente. foi legal, cara. Foi 1-1, tá de bom grado. Então, pegando o contexto da partida, né? Acho que um dos grandes questionamentos depois na coletiva pós-jogo foi qual o pensamento do Dorival, né? Ele até usou a desculpa de que se ele conseguisse prever o futuro, né? Ele faria diferente. Mas o porquê então ele não forçou os jogadores, já que ele poderia forçar, ele queria não forçar, na verdade, poupar, né? E depois optou por forçar. Por que não começar jogando para ver se consegue fazer resultado e depois ir tirando aos poucos atletas, né? Fazendo essa gestão de minutagem. Acho que essa foi o grande questionamento dessa partida, foi isso, né? Mas, ok, viu que errou ao deixar o time totalmente misto contra um grande adversário, porque mal ou bem, eles são grandes adversários, né? Vindo com a moral lá em cima, que por mais que não avançou tanto no Mundial, mas ganhou do atual campeão da Champions, aí o alter ego dos jogadores já vem mais confiante pro futebol brasileiro, né? E eu acho que foi um erro você vir realmente dessa maneira, né? Foi 45 minutos desesperador. Tava me assistindo que eu torcia pro Ibis Futebol Clube. Mas o segundo tempo demonstra um pouco de esperança pro torcedor corintiano, né, mano? Porque 4, 5 peças ali que são considerados titulares entraram no segundo tempo e conseguiram trazer uma é, efetividade maior do que estava acontecendo no primeiro tempo, né? Então acho que foi bem bacana mesmo. O Yuri retornando, sendo o Yuri de sempre, dando aquela erradinha no gol para deixar o coração acelerado, Nossa, né? Mas faz parte, né? E a gente falando então de continuidade do brasileiro, né? A gente vai ter uma próxima partida agora contra o Fortaleza, né? A partida acontece em casa, né? isso. Isso. Não, é em casa, no domingo, né? Domingão.
aonde vai precisar pontuar, né? Hoje o Corinthians está com quantos pontos ali? Quando está com 21 pontos. 21 pontos na 10ª colocação, é isso? Décima, a lei de Murphy. Sabe qual que é a lei de Murphy? Qual que é a Você lei tá, de você Murphy? tá com a tabela aqui. Quando eu fui mexer, o negócio sumiu. Espera que eu já entro aqui. Mas é legal que a gente tem essa liberdade. Ó, estamos com. Cadê o Corinthians? Estamos então em 11º com 21 pontos, tá? Certo. Qual, Abaixo do Internacional. qual que é a distância que a gente está do líder hoje? Só pra gente ter uma noção Ó, o aqui. líder tá com 36 pontos, né? Com 16 jogos jogados. Então são 15 pontos e um jogo a menos, é isso? Isso. 15 pontos e um jogo a menos. Então, assim, título é uma coisa que vai acontecer se um desastre por acaso de uma eliminação na Copa do Brasil e ter só o Campeonato Brasileiro, de se pensar. Algo que ainda eu acho que não é tão tangível, sendo racional e não emocional. Mas é muito importante essa sequência que o Corinthians vai ter agora de jogos até para finalizar o turno e começar o turno, né? Porque são jogos que a gente considera vencíveis, né? A gente sabe que o Corinthians é uma incógnita. A realidade é essa, parece que às vezes prefere ganhar jogo difícil e tomar peia em jogo fácil. Mas levando em consideração que a gente vai ter uma sequência de Fortaleza, Juventude e Bahia e Vasco, né? Esses são os 4 os próximos jogos no Brasileiro. É uma sequência onde que a gente pode considerar vencível. O Bahia não vem numa grande sequência, o Juventude também não, né? O Fortaleza também, se não me engano, ele tá na zona de rebaixamento, se eu não estiver enganado. Fortaleza, vamos lá, ó. Fortaleza tem 18º com 15 pontos. Isso. E o Juventude Vasco? está em penúltimo com 11 pontos. O Vasco ele tá com o mesmo 15 pontos do Santos, mas só que está em 16º, né? Tá Certo. uma acima. Então, assim, são jogos que a gente tá vendo que o nosso adversário, ele não tá sendo tão efetivo também no Campeonato Brasileiro. Então dá uma sensação de paridade melhor, na minha opinião, né? Sim. Eu acho assim, Pablo, os 4 jogos que você acabou de falar são 12 pontos. Claro que o melhor do mundo seria fazer os 12 pontos, né? Estaremos excelente, mas eu assim, ó, eu vou ser bem sincero. Se desses 12 pontos a gente conseguir fazer 9, já ajuda pra caramba, velho. Já Se a gente ajuda tá demais. 15, vamos colocar 18, porque tem um jogo a menos e considerando o pior, que seria a vitória do líder. A gente conseguiria já entrar com esses 9 pontos, talvez, no G6 aí. O último que tá no G6 aí tá com quantos pontos? Ó, o G6 é o Botafogo atualmente, né? Tá com 26 pontos. 26 pontos, 5 pontos Isso. acima da gente. 5 pontos. Isso. Então é uma possibilidade enorme de conseguir chegar no G6 e eu acho que hoje é a realidade do Corinthians, levando em consideração todos os problemas Nossa, externos e com campo certeza. bola. Falta de planejamento, falta de dinheiro. Então a gente fala mais um pouquinho, né? Das possíveis as coisas que podem acontecer. E bom, a gente falou um pouco do jogo do contra agora o Botafogo e do retorno, né, do Yuri Alberto. E, pô, não tem como não passar e não falar sobre isso, né, cara? Uma declaração de amor extrema em todas as publicações possíveis e entrevistas nas zonas mistas da, do Engenhão. E ele falou lá que foi a opção que ele teve, uma conversa com o pai dele, né? Eu vejo que o pai dele influencia bastante a carreira dele, né? E nessas conversas ele falou que era o momento de retornar, né? Ser grato pelo momento que ele passou no Corinthians e muitos não o abandonaram, né? Na verdade, ele fala que dentro do clube ele teve apoio, ele teve a questão dos companheiros dele também não criticando e o apoiando, certa parcela da torcida também, porque quando a gente viu o Yuri Alberto na má fase, né, em 2023 para o começo de 2024, eu não via 100% dos torcedores reclamando ou mandando ele embora. Era mais a bagunça mesmo de torcedor rival, mídia. Eu acho que isso também pesou bastante, assim, na leitura dele, né? O Pablo, o que que acontece, né? Até em 2023, isso, 2023, até pela nossa situação de jogos seguidos empatando, jogos seguidos perdendo gol, porque assim, eu gosto muito do Yuri. O Yuri é um cara que se dedica, é um cara que não dá trabalho pra gente. É um cara que você não vê quebrando a noite, por mais que seja novo, por mais que tenha dinheiro. É um cara que bem discreto, um cara que se cuida fora de campo também. Então você vê que ele se recupera muito rápido.
E o corintiano, no geral, tem um amor por ele pela consideração que ele tem pelo clube. Só que, de acordo com a nossa situação em 2023, é claro, cara, que a gente vai dar uma xingada, vai dar uma reclamada, a gente fala, pô, mas a gente precisa de atacante porque esse cara não tá funcionando. E realmente, parte foi culpa, assim, de colocar a culpa nele, assim, mas parte da nossa situação foram gols perdidos, não tem como não tirar isso das costas, né? Quem muito é dado, muito é cobrado, cara, não tem jeito, isso é até bíblico, né, falando. Mas, assim, graças a Deus, 24 ele melhorou, e foi muito legal a renovação. Para mim foi uma surpresa, porque ele sempre quis ir para a Europa, né? O Sim, sim. empresário estava sempre querendo colocar aí, e agora ele devolveu um gesto de amor com o clube renovando. É claro que toda renovação tem um ganho a mais, mas aí é mérito do clube, mérito dele, quer dizer. Então eu acho legal isso aí, estou muito feliz, cara. A gente está precisando dele e ele faz muita falta mesmo, não tem jeito. Sim, sim. Um ponto que a gente pode até comentar sobre essa questão é os detalhes do contrato, né? Ah, sim. Que pouco se saiu na mídia aí referente à questão de salário, né? Acho que teve um aumento aproximadamente, lembrando, deixando claro pro pessoal aqui que isso é base que já está exposto na mídia, tá? Não é informação exclusiva, mas acho que foi para 2,5 milhões de dois, né? Que girava em torno de 1.700 a 2, né? Que era o que a gente ouvia falar. Sim, Chegou para 2,5 milhões e diz que na verdade, o grande triunfo desse contrato para o atleta é a questão das metas, né? Das metas que ele tem aí referente à entrega de produção, aonde os bônus se equipara bastante, tá chegando próximo do que o Memphis ganha, por exemplo. Eu acho que para um cara que faz 30 gols no ano, nos deu o título agora recentemente, é decisivo em clássico. Se você olhar, ele fez gol todos em vários clássicos aí. Ele tem 3 gols contra o São Paulo, tem 5 ou 6 contra o Santos, tem gol contra o Palmeiras também. Então não é um cara que se esconde e se entrega. Eu acho que é justo, né? Usando o termo bíblico de novo, né? Quem trabalha recebe, é digno do seu salário, né? sim, com Então, certeza. então não tem como, né? O Yuri Alberto, ele realmente tem de vez em quando uns períodos de instabilidade, mas eu sinto mais confiança nele. Que nem, por exemplo, se tratando da última partida, aquele gol perdido contra o Botafogo, né? Que ele falou que foi fazer um tipo de movimento de corpo diferente do que ele já estava habituado, né? É Ele verdade. falou que jogava mais para a direita essa bola e jogava já fechando o próprio ângulo dele, né? E aí ele preferiu fazer um movimento diferente do corpo, ocasionando uma falta de prática, né, Uhum. desse movimento. Mas antigamente você via que ele falava batido e ele já agora não fala batido, ele já fala animado, não vou melhorar, eu vou treinar mais e isso não vai acontecer. Então você percebe bastante que essa melhora dele de confiança pesa muito na questão da sequência e continuidade do que a gente vai ver do Yuri Alberto nas próximas partidas. Isso é bem bacana, cara. Cara, eu creio que ele vai cada vez mais se desenvolver. Quando ele saiu ali na cara do gol, confesso pra você, falei, meu, que vai ser um golaço, cara. Eu achei que realmente ali a gente ia. Eu não lembro, não tinha, não tava. Ainda tava 1-0 pros caras. É isso que eu falei, agora a gente empata. Quando ele perdeu, eu falei, meu, Yuri. Mas assim, não no sentido pejorativo, né? O cara que, Sim. que sempre demonstrou aí, mas faz parte, cara. E a melhora ali, porque tipo assim, o Memphis ele fica muito enclausurado quando não tem o Yuri. E automaticamente o Yuri consegue ter mais oportunidade por causa do Memphis. Então essa dupla se Sim, completa muito por conta disso. A questão da atenção da zaga é distribuída corretamente. Né? Então a gente tava passando muito por aperto. Eu acho que o Memphis também não tava conseguindo produzir tanto quanto ele poderia produzir quando joga junto com o Yuri e o Garro. Muito passando por esse fator. De que ele não consegue distribuir essa atenção e não consegue ter liberdade para poder jogar mais do que poderia. E aí, por exemplo, aquele lance que o John erra, a saída de bola, aquela pressão do Yuri, nossa. procurando e achando o Memphis ali. O Memphis também errou aquele gol ali e tal. Não caiu na perna boa, né? Caiu na esquerda ali. Faltou um pouco de, talvez. Eu acho que foi emocional ali, tá? Porque a gente tava perdendo também a partida. Ele queria empatar a todo custo, né? Teve a chance também do Bahia também, né? Que poderia ter, Sim. ter chutado. Quer dizer, ele chutou, né? Mas errou, alguma coisa assim. Eu Foi, esqueci foi. agora, Foi cara, o lance. travado. Então. E aí teve oportunidades. A oportunidade de ganhar essa partida teve e é esperançoso pro torcedor, né? Sim, sim. Eu acho que até moralmente é engraçado isso, né? Falar isso, mas assim,
sair do primeiro tempo, vindo para o segundo tempo, a gente sair com empate, moralmente para o Corinthians foi bom. De repente, os 3 pontos seriam excelente. E moralmente para o Botafogo não foi um efeito bom, não, cara. Participei de lives no TikTok no outro dia, que eu consegui participar. E assim, todos os outros torcedores falaram assim que era, pelo que o Corinthians entrou, foi até uma vergonha para o Botafogo, né? Pela situação que os dois times entraram. Mas o Corinthians, camisa pesou, cara. Quando tá todo mundo junto, aí já é outro esquema. Então, bem esperançoso para a partida de agora, mas antes a gente até falar mesmo, fazer um breve pré-jogo, né, do grande clássico que aí a gente vai ter na Copa do Brasil. A gente falou um pouco do Bahia, que o Bahia teve a oportunidade no profissional, né? E aí a gente tem uma notícia, né, que teve a queda do Orlando Ribeiro, né, no sub-20, né? Sim, Ele estava trabalhando aí desde o ano passado, né, quando o Danilo caiu, né, também do cargo. Ele teve a disponibilidade de participar da Copinha, foi vice-colocado, né, perdendo a final para o São Paulo. E aí, assim, de certa maneira, né, na minha opinião, o Orlando Ribeiro ele não estava desempenhando um bom trabalho. Talvez ele não estava conseguindo tirar o que ele poderia tirar desses meninos, né? Levando em consideração um ponto importante, assim, do que eu pouco acompanho a base. O que a gente tem de melhor no sub-20 atual, a maioria são sub-17. Então a gente está criando uma nova safra para esse sub-20 ser um sub-20 melhor. E eu acho que falta um pouco, faltava, na verdade, um pouco do Orlando Ribeiro conseguir desenvolver esse papel com jovens atletas que ainda não tinham idade do sub-20, né? Se a gente pegar a escalação, por exemplo, do sub-20 que a gente tem hoje lá, que está atuando nas competições, no Campeonato Brasileiro e Paulista, a maioria é 17, 18, não tá bem longe ainda de bater a idade do sub-20, né? Então, que essa última copinha nossa também foi um dos times mais jovens da história que jogou a competição também, que já tinha média de idade de 17 anos. Então, assim, eu acho que faltava esse tato, né, por Orlando Ribeiro. ô Pablo, deixa eu te falar, aproveitando um gancho, a gente sempre tá faltando lateral direito, né? Tem umas molecada nova de lateral direito, você acha que assim, vou te fazer uma pergunta, né? Já provocando uma resposta sua, que você acha que é muita loucura colocar esses meninos para pelo menos dar uma minutagem num jogo profissional? Você acha que é muita loucura? Então, é que tipo assim, a gente vê rivais, por exemplo, o Flamengo revelando o Wallace Ian, aí, o moleque deitou no Mundial e tem uma personalidade. A gente vê, por exemplo, aquele Serrote do Grêmio também tendo oportunidade jogando. No próprio rival também tem aquele questão do Rian Francisco também, que entra, faz gol, tem uma determinada oportunidade. No Palmeiras, então, não preciso nem deixar de falar também que teve aí os casos. Só que o que acontece? Os que têm grande êxito, né, de entrar e jogar, é no Palmeiras e no Flamengo. Você pode ver que no Palmeiras e no Flamengo a utilização da base ela é feita de maneira correta porque eles estão organizados, de certa forma. Exato. Né? Então acho que o ambiente hoje para o Corinthians depender de um garoto da base não é propício, como um dia já foi para a gente depender do Maicon em 17, que tinha acabado de subir em 16, como a gente dependeu do Arana em 17 também, Uhum. que tinha acabado de subir também. Então assim, eu acho que talvez não seja propício por conta do ambiente, né, da gestão do clube como um todo, acho que eles não conseguiriam produzir tanto. E aí seria queimar a largada, né? A gente tem um Jacaré, por exemplo, na lateral direita, o próprio Denner, que foi vendido, tem 17 anos, a gente só tem mais ou menos um ano com ele, também não vai conseguir aproveitar por conta disso, né, desse ambiente, e a gente tem uma dificuldade enorme na lateral. Né? E na minha humilde opinião, hoje o Mateuzinho ele não é titular também, ele é titular por ocasião, porque a gente não tem Exato. um substituto ou um titular de fato. Né? Ele é um jogador regular, mas um regular na média 5, 6. Ele não consegue ser constante para um 6, 7, 8, assim. E o Bidu a mesma coisa. Pra você ter noção, a falta de continuidade do Andileri, né? O Andileri, a gente ficou muito feliz com os primeiros 5, 6 jogos dele pelo Corinthians, mas a gente esqueceu que lá no Getafe, né? Ele estava 9 meses sem jogar e passava muito por essa questão disciplinar física dele. Então, automaticamente, depois de 9 meses, ele conseguiu desempenhar uma partida boa, machucou no final do Paulista, já sentiu por causa dessa falta de preparo dele. E desde então, quando a família Dias saiu, não conseguiu desempenhar um bom trabalho também. Então hoje o Corinthians está carente na lateral. Não tem um Não, titular absoluto nenhum dos dois lados. com certeza, cara. E claro que depois a gente vai falar sobre renovações, mas
O Bidu realmente hoje está na frente do Angileri, né? E você vê como as coisas são, né? Uma coisa puxa a outra. Se você treina. Quem que falava isso? Várias pessoas falavam isso. Se você treina mal, você não vai jogar bem, cara. Não adianta. Então, eu acho que assim, tem que. Tanto o Angeleri como o Carrídio também caiu demais, assim, a produção dentro de campo, né? Eu acho que o Carrídio em si, cara, eu vejo assim que a gente tem que ter um carinho, porque a gente sabe que o cara joga bola, velho. É igual o Renato Augusto. Só Sim. que um sempre machucava, e no caso do Carrídio, eu acho que tem que ter um cuidado maior com ele, tentar levar na lábia mesmo, falou, Carrídio, vamos dar uma dedicada a mais que a gente precisa de você, porque bola ele tem, velho. Ele É, também inteiro. então, esse que é o grande problema. O Carrillo também, ele é como posso dizer, uma carta de super trunfo que você tem que usar, saber usar, por quê? Se a gente pegar a quantidade de números, eu acho que, se não me engano, ele já tem 33 ou 34 partidas no ano. Ah, tá. E ele tá jogando, pelo que eu me. Isso aqui é memória, é memória mesmo, não é nem dado assim, eu posso estar falando bobeira. Mas ele tá jogando na Arábia desde 2022, que eu lembro que ele jogou ali naquele Al Hilal 21, se não me engano. Ele tá então na Arábia há muito tempo já, né? Ele ficou na Arábia. E depois ele foi para a segunda divisão da Arábia, que era menos competitiva ainda o nível técnico físico. Então o Carrilho, ele já está há muito tempo fora de uma liga competitiva, né? Então isso automaticamente o corpo cria esse vício. Onde ele praticava futebol pelo menos 40 partidas no ano, 45, hoje isso é a metade da nossa temporada. Né? Se o Corinthians conseguir avançar em algumas competições, no caso a Copa do Brasil, para ser mais específico, a gente consegue bater facilmente mais de 60 partidas no ano. Então, é loucura para um atleta, né? Então ele tem que saber ser bem utilizado nos momentos certos. Eu acho que hoje, infelizmente, por essa questão clínica dele de não estar sempre 100%, é, ele perde a questão qualidade técnica por conta do físico. Eu acho que ele tem que ser bem gerida essa questão do tempo dele, hein? E outra, Pablo, cara, eu tenho isso também, mas eu vou insistir numa coisa, cara. Você tem que botar na cabeça do cara. O cara tem que estar mentalmente determinado a treinar. Eu entendo que o cara está com uma certa idade. Tá, vamos falar a verdade, ele está tranquilo financeiramente. Sim. Porém, assim, você tem que usar algumas ferramentas internas lá no Corinthians para que chega, sei lá, alguém mais chegado nele e falou, pô, Carride, vamos dar uma dedicação a mais aí tudo, porque a gente precisa de você, cara. E se você tá inteiro, o Corinthians só ganha. Sim. Então, dá uma motivada no cara mesmo, sabe? Assim, é um cara que tem que pegar na mão, tipo. Eu, Carregar no colo. eu sei que não é o mais profissional corretamente possível, mas é É, um cara que vale a pena. é que também tem que analisar até que ponto é a falta de vontade ou é realmente o arquetipo do cara, né? O biotipo do cara não aguentar. Porque se a gente lembrar um pouquinho, o começo do ano do Corinthians irregular, o único que se destacava era ele. Né? Até ali a eliminação da Sul-Americana, mais ou menos, o grande jogador do Corinthians era o Carrilho. A gente falava que a temporada de 2025, o cara que se destacava era o Carrilho, né? Com as partidas, assistências, né? Quando ele entrava, o jogo mudava totalmente o ritmo. E eu não sei o quanto essa questão de utilização dele no começo da temporada e a entrega dele no começo da temporada tá pesando agora. Entendeu? Ou a falta de preparo, né, que teve, que nenhum Sim, time teve. Talvez isso impactou bastante, né? É, então. é que a gente está de fora, a gente pensa assim, mas eles ficaram 15 dias fora, depois teve 15 dias de treino. De repente, realmente o Yuri é uma coisa, com ele, por ser mais velho, o É outra corpo não maneira. consegue, né? E só ressaltando, né? Então, voltando àquele assunto da base, a possibilidade, né? O Corinthians estuda a possibilidade do Renato Augusto, né? Você citou o Renato Augusto ser treinador, né? Acho que a grande questão do Renato Augusto agora é saber as licenças, né? As licenças que ele tem e precisa para poder conseguir ser esse cara que coordena a base. Bom, inteligência e QI de futebol acho que é inegável. O que você acha? Cara, eu confesso que acho que eu tava no YouTube vendo as notícias aí, quando começou a falar do Renato Augusto, eu confesso pra você que eu falei assim, caraca, meu, será que de repente faz um contratinho pra ele só pra entrar no lugar do Garro assim de vez em quando, não precisa É, jogar minutagem, sabe? Minutagem curta. Mas depois emendou a notícia que era pra treinar a base. Eu acho que assim, o Renato Augusto é extremamente inteligente,
seria uma boa para o Corinthians, mas realmente tem que ver se ele tem realmente capacidade e se ele tem as licenças, né? Se, eu acho que vale a pena dar uma força aí também, tudo, né? Eu espero que ele seja grato também, se der certo, dele dar uma força pro Corinthians ou ficar, conseguir uma certa bagagem e já sair fora, né? Mas Sim. acho válido. Então, pelo que eu tava vendo, quando ele ainda era jogador do Corinthians, tá? Ele já tirou a licença da CBF Academy, a licença B, que dá autonomia para ele poder treinar competições nacionais de base, né? No caso, ele não conseguiria treinar competições internacionais de base, mas nacionais ele já conseguiria. Mas a grande parte também é o entendimento de que momento da carreira que o Renato Augusto está, né? Se é a questão de ele realmente parou mesmo, ou se ele quer já assumir essa responsabilidade, né? E o outro nome citado é o Eduardo Vegueiro, que está fazendo um bom trabalho com o Sub-15, né? No, no Corinthians também. Então são essas as duas opções de imediata, assim. Se algumas pessoas internamente estão falando sobre o Rafael Larutia, que já até treinou o principal também, mas eu acredito que ele não é um bom nome, na minha humilde opinião, tá? Entendi. Eu vou entrar naquele ciclo lá que eu falei que talvez não seja um cara que consiga desenvolver atletas que ainda são jovens, sabe? Então, na minha humilde opinião, não sei se realmente seria interessante. Mas o Renato Augusto aí, QI de futebol, ele tem, cara. Eu lembro o trabalho que ele fez com o Moscardo, né? Você vê que o contato mais perto, assim, que eu me lembro agora de imediato é a forma que ele orientava o Moscardo naquele 2023 ali e a evolução dele dentro do campo também, né? Sim, não, ele é extremamente inteligente. Eu acho que, eu penso assim, podemos, podemos utilizar o Renato Augusto, uma mão lava a outra, é claro, vamos assim, ele vem com a parte técnica, a gente ajuda um suporte para ele, mas se de repente aquilo que você falou, né, um técnico de categoria sub-15 ser melhor, cara, a gente tem que usar o melhor. Tem que pensar no Corinthians primeiramente. Sim, sem Claro dúvida. que por mais que a gente que seja ídolo, assim, que seja um cara que a gente gosta dele, mas cada um na sua, né? Vamos ser profissional, porque o Corinthians já foi muito, entre aspas, coração administrativamente, só tomou na cabeça. É, né? É o famoso saudosismo. Ah, eu vou rasgar o verbo aqui, tá, cara? Um cara que talvez eu traria pra poder tentar ajudar o clube agora nesse momento, assim, de ex-jogador é o Paulinho, cara. O Mirassol tá sendo muito bem gerido por ele ali, viu? Como coordenador de futebol lá do projeto, hein? Então, o Paulinho é uma boa, mas precisa ver se ele vai querer largar o projeto lá e vir pro Corinthians, né? Ah, agora de imediato com essa bagunça não vai, não. Ele É, deve querer então. vir estabilizado. Mas é interessante, viu? O Paulinho tá fazendo um bom trabalho, perceptivo, né? Lembrando que ele não é um diretor de futebol, né? Ele é um coordenador, ou seja, ele faz mais a parte de integração CT, jogador, diretoria e jogador, né? Sim. Essa parte de contratação tem um outro executivo lá também, então ele auxilia a diretoria nessa questão. Muito o que foi, por exemplo, o Wilson, não sei se você lembra, na Nossa. gestão do Andrés, o Wilson foi um coordenador, o Sheik também, né? É. Foi esse cara também, então, mais ou menos isso. Eu acho que nem o presidente, o Stabile, né, ele tá fazendo alguns cortes, fez alguns cortes na base. Eu acho que a base realmente a gente tem que ver com calma, deixar enxuta, deixar realmente profissionais excelentes, porque se qualquer clube quer tirar frutos bons para oxigenar financeiramente um clube, tem que vir da base, cara. Tanto o time titular, como oxigenar a parte financeira também, não tem jeito. Sim, sim. Então, o Corinthians nesse momento ele vive um período onde que, por exemplo, olha só como a gente deixou de ganhar dinheiro em duas ocasiões, por exemplo. Nossa. Ano passado, o Giovani, ele teve proposta de 5 milhões de reais. Hoje ele saiu de graça para o mesmo time que fez a proposta de 5 milhões de reais, né? Esse é o primeiro ponto. Aí você tem, por exemplo, o Bidon, ano passado, estava recebendo proposta de 20, 25, 23 milhões de reais. Hoje você se escuta 15, 15 no máximo. 18, o Corinthians está aceitando já. Então, é uma desevolução, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas é o conceito que eu quero passar é de deixar de evoluir, né? O que era para poder a nossa base, os nossos meninos ser um ativo pesado, como é, por exemplo, o do Palmeiras, do Flamengo, entre outros times por aí, tá deixando de ser, né? Sem contar, se você voltar um pouquinho,
Poderia ter vendido melhor o Murilo, os nossos zagueiros e atacantes que foram todos lá para o Zenit, com esse trâmite, né, do Da Yuri e Europa, tudo. Então, assim, eu creio que, infelizmente, é devido à bagunça do Corinthians internamente e administrativamente, todos esses caras era para estar sendo, sei lá, na teoria titular no Corinthians hoje, era para estar, de repente, era para ter sido bem vendido, né, trazendo dividendos bons pelo Corinthians, mas eu acho melhor a gente começar do zero mesmo e ir lá na base e fazer a coisa direita. é. E falando um pouco de dinheiro, né? Que toda vez que a gente fala um pouco de dinheiro no Corinthians, a gente acaba ficando meio chateado, né? Mas o Corinthians ele tá tentando aí, né? Ainda não foi feito com êxito um empréstimo, na verdade, uma antecipação, né, de cotas que ele tem a receber da Liga Forte União, né, a LFU, né? Ele tá tentando na base de 57 milhões para esse mês de agosto, né? A ideia da utilização desse valor seria para poder pagar salário de jogador, funcionário, premiação, alguns compromissos em questão de parcelamento que eles fez, tanto com fornecedores como empresas que prestam serviço para o Corinthians, e também ter um montante aí para poder utilizar na contratação do profissional, né, do masculino. Então, seria mais ou menos isso daí. Então, esse dinheiro tem que ser feito, né? Infelizmente a conta não está fechando. No começo do ano aí eu acho que o Augusto ele recebeu alguns montantes, por isso que ele estava com um certo fôlego e devido até pegando um pouquinho do gancho lá do Stable na coletiva que ele deu, ele estava até meio, entre aspas, indignado, porque tem coisas que era para ter sido pago e não foram, Sim, com esse montante, com certo montante, né? E ele até questionou, pô, o que fizeram com a grana, né? Mas o Corinthians, infelizmente, ele está antecipando alguns recebíveis e claro que pode surgir um problema lá na frente, mas aí a gente vai ter que quebrar a cabeça e tentar nesse meio termo vender jogador, alguma coisa para cobrir aquela coisa que a gente já está puxando de lá do futuro, né? sim. Então, infelizmente o cobertor é curto e assim, eu não sei você, mas eu tô contente com a administração do Stable e eu não botava muita fé, mas você vê, é um excelente administrador, ele tem uma empresa de mais de 5.000 funcionários, né? Então, não, não é qualquer um que está ali na frente. Não, é perceptível que ainda falta um pouco de insegurança na questão de gestão de um clube de futebol, né? É perceptível também que eu acho que ele não está tão incluso no projeto de ser presidente do Corinthians quando ele fala, por exemplo, que o presidente do Corinthians não pode estar 100% no CT, né? Porque ele não é um cargo remunerativo. Então, isso é um pouco de se pensar, né? Na questão do que ele deve achar ou não. É engraçado, hein? Isso daí dá um embate bom, hein? Depois, se É, você quiser, a gente conversa. Eu exatamente, penso né? um pouquinho diferente. Então, porque, tipo assim, basicamente, se a gente parar pra pensar, a gente sabe que o cara tem uma vida fora clube, né? Lembrando que o clube ainda, ele tem um modelo de gestão aonde ele é um clube associativo, então é uma sociedade ali entre pessoas que são sócios de um clube, né? A mesma coisa de eu ter ser sócio de um clube de piscinas aqui, eu sou só mais um, eu quero virar o síndico do clube e não tô ganhando nada pra isso, e viver aquilo. Eu exemplificando de uma maneira menor, óbvio que o Corinthians é uma marca muito grande, mas se a gente for falar da legalidade, presidente nenhum tem lucro nenhum sendo presidente do Corinthians, só problema, Sim. né? Então eu entendo essa fala dele, né? Mas isso mostra que, pô, você lembra de algum presidente ter feito essa fala, por exemplo? Não, não lembro. Eu só vejo gente sugando o clube, por isso que eu penso um pouco diferente, no sentido de que você pega. Hoje tem um cara, eu não estou falando que é o melhor, não estou falando Aham, que é o grande candidato, né, futuramente para para de fato ser o presidente, mas você vê, o cara, na teoria, ele tem currículo. É um cara que tem uma empresa, acho que é lá em Manaus, tem mais de 5.000 funcionários. Ele deixou bem claro e está sendo verdadeiro, ó, eu tenho meus afazeres após as 13 horas, né? Eu tenho uma empresa que eu toco na parte da manhã, após as 13 horas estou no Corinthians, se precisar até meia-noite eu estou lá. E eu acho isso correto, porque ele está sendo honesto, ele tem o ganha-pão dele e ajuda o Corinthians. Então, é melhor do que um cara que ficar full time lá fazendo o quê? então. Bolando como burlar as coisas, velho.
Isso é um ponto para se levantar de quanto tá assim, ultrapassado esse modelo de gestão do clube, né? Era Sim, para ter virado um clube empresa há muito tempo, levando em consideração o que arrecada, né, minimamente. Ter um cargo remunerativo não garante que não haverá corrupção, sim, mas já deixa o olho de quem está na gestão mais brilhando um pouquinho, né? com Por certeza. exemplo, a gente via muitas contratações errôneas de diretor de futebol, que era diretores tipo Rubão, né, que era estatutário. E aí a gente vê uma atuação um pouco mais profissional, em questão até mesmo com mais cuidado do Fabinho, porque é um cara contratado, tem o seu salário ali, pode ser mandado embora e fazer falta para ele a qualquer momento. Sim, Então, realmente já mostra a diferença de um clube empresa. E aí o pessoal fala: "Ah, mas a SAF, vira SAF, não vira SAF". Isso pode ser um tema para uma outra live, né? pode. Mas eu acho que existe diferença. A gente já teve alguns modelos, por exemplo, de clube empresa dentro do Brasil. E um exemplo, por exemplo, de muito sucesso é o Fortaleza, que recentemente, né, se não me engano, ano passado virou SAF, mas antes era um clube empresa que tinha um CEO, tinha uma gestão, um contratado que administrava o clube, que era um clube associativo também. Então, marcas que geram grande dinheiro já passou da hora de ser administrado como um clube empresa, cara. Não, com certeza. Eu sempre tenho. Eu tô sendo bem sincero pra você, eu sempre tenho um pensamento um pouco mais radical perante a grande. Eu não sei, talvez a maioria que eu penso que seja a maioria dos corintianos, para mim era para ter virado SAF faz tempo numa boa gestão. Porém, cara, volto a dizer, devido à coletiva que eu vi do Estado, devido ao currículo que ele tem, ele falou que o Corinthians, se for bem gerido, se tiver uma boa gestão, a gente consegue sair dessa. É claro que não na rapidez que a gente quer. A gente vai ter que Sim, cortar na carne, tem que ser um negócio bem justinho. sim, É mais ou menos aquilo que o Rosalá já falou, entre três gestões, 2 gestões e meia, a gente consegue ficar sim. legal, mas tem que ter paciência, cara, não tem jeito. Infelizmente eu acho que esse ciclo já era, né? Já foi, até pelo custo alto de folha salarial que a gente tem, o custo da Operação Corinthians hoje é um custo muito alto ao ponto de que eu acho que não é o necessário para ser uma reformulação para corrigir os problemas que tem na administração. Eu acho que vai ter que ter o próximo ciclo. E finalizando sobre o Stabile, e até mesmo a entrevista dele coletiva, né? Ele falou um pouco dos 60 dias de gestões que ele teve, né, nesse processo de impeachment, né? Lembrando que dia 9 agora vai acontecer a votação, né, para definir realmente se o Augusto vai se ele já falou que não vai, né, pedir para sair, né? Mas de certa forma, no maneira do processo legal do objeto do impeachment, a votação ser favorável à destituição do cargo dele, né, vai ser dia 9. Eu vejo o Osmar Stabile um pouco mais consciente no fato de ter uma gestão defensiva. Eu preciso fazer tudo aquilo que não faça eu me lascar. Basicamente é isso. Né? Então, se eu tenho que enxugar a base, eu vou enxugar a base. Se eu não posso contratar porque eu não tenho dinheiro, eu não vou botar minha mão no pescoço para contratar, sendo que daqui a alguns meses eu posso sair, né, e virar alvo da torcida e de várias outras coisas. Levando em consideração que talvez ele tenha um projeto, um plano de talvez uma eleição, né, no próximo ciclo. Então veja a gestão dele, de certa forma, agora inicialmente saudável, porque ele não está se arriscando, não está fazendo algo que talvez um outro presidente eleito faria, né? Então, esse é um grande ponto de observação. Mas é aguardar, né? Se a gente for ficar prevendo o futuro aqui, vamos Não, ver. então, aí a gente cai naquilo, né, o Pablo? Eu, é claro que a gente, devido à nossa necessidade, a gente precisa de contratação e é o que mais pega pra gente. Sim. Se ele tivesse contratado já um lateral direito, de repente tudo, a gente estaria mais tranquilo. Mas eu acho assim, cara, o cara tá tentando fazer o certo. Uhum. Eu acho que a gente não tá acostumado a isso. Muitas vezes a gente pega os caras lá, vamos gastar, vamos não sei o que, vamos não sei o que. Claro que o ano passado precisou, no segundo semestre, fazer grandes contratações e endividou mais o clube, mas precisou porque nos livrou de uma zona de rebaixamento, eu creio, entendeu? Mas assim, ele está tentando fazer o certo, eu acho que está correto. É aquilo, né? Mesmo voltando a dizer, mesmo ele estando lá a partir das 13 horas, eu creio que ele se cerca de pessoas que podem dar suporte para ele, que pode dar andamento. Então, assim, não é o cara sozinho que está lá com a canetinha.
Sim, sim. é o que ele mesmo disse, você tem que chegar os dados prontos na tua mão para você analisar, não você ter com a canetinha lá mexendo, né? Acho que É, é por aí. eu tenho ainda algum determinado receio, até porque ele também se muniu de renovação e transparência lá, né? Mas quando a gente fala de política no Corinthians, não tem como você não rodar, rodar, rodar e cair numa renovação e transparência, né? Infelizmente. Mas, bom, é isso. Vamos ver o que acontece dia 9, Com certeza. né? Levando em consideração que se por acaso o Augusto renunciar, o Osmar Stabile continua até ano que vem, né? E caso venha acontecer a destituição pelo objeto legal do impeachment, né, na votação, abriria uma votação extraordinária para um pleito ali de quem vai assumir até o próximo ciclo, né? Então vamos ver o que acontece. Eu acho que também as contratações não estão saindo por conta disso, tá? Então eu acho que estão esperando, aguardando aí essa questão aí, né? Ô, Pablo, eu acho que com relação à contratação, eu acho que a gente não tem dinheiro mesmo, cara. É, então, eu acho que liga A mais B, porque pelo que eu tava lendo na matéria, o Corinthians ele espera receber tanto o valor da Nike, né, aquele valor de antecipação de 50 milhões da Nike, e essa antecipação barra empréstimo com a LFU também. Ou seja, nós estamos falando de mais ou menos o Corinthians quer ter em agosto 100 milhões de reais na mão. Uma boa grana. Entendeu? Então, assim, vamos ver também. Isso passa também um pouco. O Core já aceitou o empréstimo com a LFU, né? Porque, pelo que eu vi, dos 57 milhões, 27 é realmente a antecipação de resultados das cotas de televisão. E os 30% é uma antecipação barra empréstimo. Então, assim, eu vou pagar com aquilo que está no contrato, mas é um empréstimo, entendeu? Entendi. Então, Ô, Pablo, deixa eu te perguntar um negócio pra você, cara, que agora estou me vendo na cabeça. Lembra que acho que no começo da gestão do Augusto, ele falou de referente a placas lá no estádio. Isso foi já comercializado? Falou que ia gerar 300 milhões, alguma coisa assim. esse ano, começou esse ano. E tanto que, por exemplo, a dívida de atraso com o Mateuzinho foi descontado do contrato da Brax, né? Verdade, agora eu lembrei, verdade. Então já tá rotacionando já. Aí, só que é um contrato longo também, se eu não me engano, são 6 ou 10 anos, tá nessa faixa aí também. Isso, Então tá rodando, acho que são 6 anos, se eu não estiver enganado. isso. O Stable até falou também, só para a gente encerrar, ele falou também dos montantes de dinheiro, né? Geralmente é começo de ano e final de ano Sim. que chega um montante na tua mão, mas e o meio do ano, né? O que, que você faz? Então, por isso você tem que, quando você recebe, você tem que saber gerir, né, durante o ano, cara. Não tem É, jeito. que se você pegar as receitas do Corinthians, bilheteria, acho que se eu não estiver enganado, fica 50% pro Corinthians, né? E tem a questão da mensalidade dos patrocínios. Então, o patrocínio é quantos por ano? Que nem, por exemplo, a Esporte da Sorte. É 100 milhões por ano, 110 milhões por ano? Beleza. Mas aí você divide em 12. E aí você É, vai ter que gerir, tipo, com 8, 9 milhões. Aí tal outro patrocinador é 10 milhões anuais. Então só vai aumentar mais 1 milhão. é, E quando você vai ver, o clube tem a receita mensal aí de 90, 85 milhões aí mensal para poder pagar 150, 160 milhões nossa, mensal pra. não tem jeito, cara. É puxado. Mas vamos falar Puxa. de coisa boa? Vamos falar de Vambora. clássico, né? Bom, vamos lá. Amanhã, né? Mais precisamente para quem tá assistindo depois, talvez, dia 30/7, acontecerá a primeira partida válida pela Copa do Brasil. Partida de ida na Neoquímica Arena, 9h30 da noite, se não estiver enganado, com transmissão Amazon Prime. Patrocina nós. É. Bom, vamos lá, falar um pouquinho aí do que poderá ser essa partida. Então, eu acho que o Corinthians, na teoria, eu vi um simulado aqui, né? Até no meu timão mesmo. Eu creio que vai ser aquele time mais ou menos tradicional que a gente sempre joga, um 4-4-2 na teoria, né? Na zaga com o Gustavo Henrique e Ramalho. o André Ramalho, o Bidu na esquerda, o Mateuzinho na direita, ali no meio o Ranieri, o Martinez também ali do lado perto dele ali. Na teoria ele pode ser o Bidon e depois entra o Carrídio. Ali na frente o trio, né? O trio Gin que fala, que é o Garro, o Yuri e o Memphis. Bom, eu acho que é um bom time, é o melhor que a gente tem, né, cara? Eu creio que se igualar à disposição de cada um, cara, se o Memphis tiver a fim de jogar, ajudar um pouco na marcação, o Yuri nem se fala, o Garro nem se fala desses caras, velho. Se o Martinez tiver um pouquinho de um pouquinho de paciência, assim, um pouquinho de inteligência,
e não arrebentar os caras logo de cara, ou se arrebentar, né? Eu acho que a gente pode ser competitivo e quem sabe, né? Até sair com um placar positivo no primeiro jogo. Bacana. É, então, eu fiz até uma brincadeira lá no grupo lá de em que tempo o Martinez vai tomar amarelo, no primeiro ou no segundo, né? A Caramba, eu maioria, não a vi isso, mas. maioria, a maioria, a maioria votou no primeiro tempo, então vamos ver. Putz, Não, é realmente esse é o melhor que a gente tem em questão de características de elenco, né? Não tem como vir um técnico que queira jogar no 4-3-3, 4-1-5, não sei quanto das quantas, porque a gente esses jogadores jogam desse jeito, cara. Eu é, acho que não tem muito o que fazer, tem que gerar em torno disso daí ou contratar para você mudar a característica, né? E, bom, vai ter o retorno após um bom período, né, do Trio Jin, o né? Trio Isso G. aí é o que a gente deixa um pouco esperançoso, né? A gente já teve uma melhora na questão do último jogo, como a gente citou no começo da live, referente à disposição do Memphis com o Yuri, e a gente vai ter aí um Garro descansado, né? Também para esse clássico aí em casa. Um ponto importante, na minha visão, que você até citou também, é a questão da entrega. Os dois jogos considerados mais difíceis que a gente teve, que foi o caso do Cruzeiro e Botafogo agora, pelo Brasileiro, a gente conseguiu, assim, de certa forma, ter uma positividade a partir do momento que a gente realmente equiparou a questão da disposição da entrega, né? Eu acho que isso aí foi bastante importante nessas partidas, né? Foi essencial essa questão da entrega física, da vontade, da disposição para marcar em cima sem errar. Eu acho que a gente fala muito dos erros do André Ramalho, mas a questão da presença dele, a gente, por exemplo, saiu sem ser vazado nesse jogo difícil aí, né? Contra o Cruzeiro, por exemplo. E isso foi importante, passa muito por isso também, pela questão da saída de bola um pouco mais eficaz, Perfeito, eu ia né? falar isso. Porque, querendo ou não, a gente vê que isso me irrita, mano, me irrita muito no bidon também. Eu acho que virou até meme na internet. É o passo para trás sem objetividade, você vê que fica naquele marasmo sem poder produzir, né? E quebra, porque muitas das vezes o Memphis, que a gente estava sem um garro, tinha que vir buscar a bola, aí ele já não consegue estar lá para poder finalizar, né? Então tem muitas coisas que passam também por isso e talvez esse tenha sido o último modelo de zaga que a gente teve que foi mais competente, né? Com o André Ramalho e Gustavo Henrique, né? E Não, foi a do ano passado também, né? com certeza. Eu gosto muito do André Ramalho. É lógico que, como toda nossa zaga ele falha, ele tem falhas também, mas ele sabe sair jogando tudo. Então, assim, eu acho que se o Corinthians souber jogar, principalmente no meio de campo, eu acho que a gente. Que nem você pega o Flamengo, você pega um Palmeiras, são times que você tem que ganhar no meio de campo. Seja tocando bola ou seja marcando. Porque é bola esticada, é bola tentando. Apesar que não tá mais o Richard Rios lá, né? Que querendo ou não é Adoro entregar a paçoca. é, mas assim, é um excelente jogador também, mas o Palmeiras é muito forte também e assim, a gente tem que igualar na raça, ainda mais dentro de casa, cara. Sim. Eu acho que não pode perder. Eu penso o seguinte, não pode perder. No mínimo saindo o empate lá, se possível, o resultado positivo seria excelente. Então, eu acho que clássico, na verdade, ele tem que ser levado dessa maneira. Poucos clássicos a gente ouve falar, e muitas das vezes a gente não é nem. A gente é até hipócrita nessa parte, tá? Mas quando a gente vira e fala assim, ah não, um nó tático. Tomou um nó tático, né? Eu lembro que ano passado, quando a gente ganhou de 2-0 lá do clássico da cabeça do porco, a gente falou assim, o Ramon Dias deu um nó tático na Bel. Não foi nó tático, mano. Foi basicamente realmente a disposição, a entrega, a vontade dos jogadores, O entendeu? clima da Né? torcida e tudo, né? Então, eu acho que passa muito por isso. Acho que clássico não tem tática. Eu acho que é vontade e disposição. Entendeu? Não tem essa, mano. Clássico você se ganha com vontade, raça. Há alguns pontos também que é muito importante ponderar quando a gente fala de raça, que raça não é violência, né? De certa forma, porque isso hoje em dia, com o VAR, não é mais produtivo a porrada, né? Não. Antigamente a porrada cantava, lambrava mesmo e não dava nada, mas hoje em dia qualquer coisinha, a gente viu agora, por exemplo, na rodada do Brasileiro, o Léo Jardim sendo expulso, né, pela avaliação médica do árbitro, né, porque ele teve a competência de fazer a avaliação médica ele mesmo, né. O cara pede atendimento médico, ele analisa como cera que o cara não tá com dor. E aí depois o Vasco solta
uma nota de que ele teve escoriações na costela, uma coisa assim, se eu não me recordo agora para não falar bobeira. E realmente tinha lesionado naquele momento. Poderia ser um pouco de cera? Poderia, malandragem. Mas qual é a competência da arbitragem? Então, a gente percebe que a arbitragem, ainda mais sendo o senhor Wilton Pereira Sampaio, e no VAR vai estar o Braulio Machado, então a gente vai ter árbitros muito tendenciosos, né, contra o Palmeiras, que tem um histórico aí recente de muito pênalti, muita, não vou falar ajudado, para não poder causar tanta polêmica, mas de histórico favorável em questão de arbitragem. Bom, tem que ter consciência também para não ter um Martins expulso, o Mateuzinho tomar 2 amarelos porque ele tá reclamando demais, né? Você O percebe próprio muita Garro, viu? coisa. O próprio Garro também, que É. gesticula demais. O Wilton Pereira Sampaio, ele é um cara que ele dá amarelo por muito pouco, né? Foi o cara também que não deu o pênalti da mão do Léo Pereira na Copa do Brasil em 22. Então é bem tendencioso a arbitragem dele ter que ficar atento também nisso daí, né? Eu acho assim, Pablo, você tem que preparar o time fisicamente, mentalmente principalmente, entendeu? Cara, vamos ter que ser inteligente, cara. Não é possível que não tenha gente ali que fala assim, cara, vocês não vão entrar em pilha de ninguém, não é para entrar em confusão. Não, ô Martinez, na boa, dá um menos, é para jogar bola. Eu não quero ninguém, quem levar amarelo, não sei o que, sabe? Se chegar junto mesmo, sabe? Uhum. Porque senão, cara, os caras ficam tomando amarelo, ninguém fala nada, acho que tá tudo bem, não, é pra zerar, não. O outro campo é campo sintético, então vou tomar um negócio aqui pra. Cara, a gente não pode normalizar isso, cara. Porque a gente não pode priorizar, por exemplo, a Copa do Brasil e largar o Brasileirão, porque depois a gente vai estar chorando. Sim, sim. E pra ser bem sincero, esse mês agora de agosto, eu vou contar os últimos 30 dias pra ficar mais fácil o nosso raciocínio. A gente vai enfrentar o Palmeiras 3 vezes, tá? Nossa, velho. 3 vezes. 2 em casa e uma fora, né? O primeiro turno foi na Arena Barueri lá, foi 2-0 pros caras. A gente tinha acabado de ganhar o título, né? Foi na terceira rodada, se eu não estiver enganado. E aí a gente vai enfrentar eles dia 30, dia 6 e dia 30 de novo, dia 29, final do mês que vem, de agosto agora. Uma overdose de Palmeiras. Exatamente. Exatamente. Bom, eu acho que passa muito por isso, né? A questão do equilíbrio emocional. Não baixar a intensidade, obviamente, que é o jogo em casa, né? Eu acho que a gente um resultado assim dos sonhos é um 2-0, um 2-1 ainda é louvável e um 1-0 é título, né? Mas assim, eu acho que o ideal, o mundo ideal hoje pro corintiano é ir com um 2-0 lá, porque sabe também da força que os caras têm na casa deles, já acostumado com o sintético, entendeu? Que é uma deficiência, por mais que até a própria Bel reclama muito do sintético, os jogadores reclamam do sintético, mas é a casa dos caras, né? Sem contar que ele ama o nosso gramado, né? É, então. Eu não sei se isso é bom ou terrível pra gente, porque ele ama o nosso gramado. Sim, Ele já citou que é referência, já quis fazer uma parceria para estar mandando os jogos para lá, mas é claro que a gente não aceitou. Mas nosso gramado, graças a Deus, é referência. sim. E se você pega um time ajeitado com o nosso gramado, fica até perigoso. Bom, então fala pra gente aí seu palpite aí. Se quiser arriscar também o nome de quem vai fazer os gols. Cara, é aquilo, né? Eu sou muito razão, mas vou ter que ser coração, né? Cara, vai ser 2-1 pro Corinthians. Eu vou colocar Yuri fazendo gol e vou colocar o Garro. Gol do Yuri e do Boa. Garro. Boa. Enredo perfeito. E foi o mesmo resultado do. Não, não foi o mesmo resultado que a gente não tomou gol. Mas os goleadores foram daquela partida do clássico da cabeça de porco. Nossa, Eu, velho. eu vou botar um. Olha o que eu tô falando aqui, hein? Eu vou até isolar já na madeira aqui logo. Mas eu vou dar um pouquinho de credibilidade pra essa zaga aí. Gustavo Henrique e André Ramalho, a continuidade dos dois. Descansado, não jogou na última partida. Eu vou achar que vai ser um 2-0, 2 gols do Yuri aí. Pra reafirmar a confiança aí da volta dele aí pós-lesão. Tá Que bom? você esteja certo. Tomara. Tomara que eu erre e você esteja certo. Perfeito. Então é basicamente isso, né? Copa do Brasil aí, eu acho que se a gente passa, a gente vai com uma credibilidade muito grande para as próximas fases, né? A verdade seja dita, né? Eu acho que a gente chega grande para umas quartas, semifinal. Não falo que é pinta um campeão, porque isso é muita prepotência da minha parte, levando em consideração o elenco que eu tenho, né? Com certeza. Mas eu acho que dá um novo ar. Não sei se isso também pode ser uma direção, um direcionamento para a contratação também, né? Porque se a gente parar para pensar aí, talvez o clube esteja
pensando em fazer movimentos com base ao calendário de competições, porque se você olhar e virar e falar, só tem um Campeonato Brasileiro, daqui até dezembro não compensa eu contratar horrores, né, fazer movimentos extraordinários. Então também acho que isso resume bastante a temporada, essa semaninha que a gente vai ter agora de quarta-feira até a próxima. Não, com certeza, eu acho que independente de qualquer coisa, pelo que eu tô vendo essa atual gestão, eu creio que vai ser contratado pontual, não vão fazer loucura, mesmo com dinheiro na mão. Estão conscientes que precisa mesmo um montante que possa estar pegando agora no segundo semestre, vai ser dinheiro para estar gerindo o clube saudavelmente até o final do ano. Então vamos ter paciência, né? Espero que dê tudo certo e vai Corinthians, né? Contra o O porco. jeito é só ter fé, né, mano? Só ter fé, cara. Acho que bem treinado é isso aí, cara. Isso aí. Tem algum outro ponto que queira levantar aí, questionar? Cara, eu não sei se você, eu não sei quem viu, né? Não sei se o nossos inscritos viu ou você viu. Vale a pena ver, sem preconceito nenhum, mas assista o vídeo lá do Salazar, né? Da Gazeta que ele fez referente ao estacionamento, né? Parece que Corinthians possivelmente possa quebrar um contrato lá com a Omni lá e tentar ter a administração, ou na verdade vai abrir é, licitações para um novo contrato, né? Onde o Corinthians fica com uns 30% da renda, do estacionamento, fora um adiantamento de uns 20 milhões. Isso é, na teoria, um certo parâmetro para licitação, né? E a gente sempre ouviu, como você ouviu, né? Não sei até onde é verdade, mas a gente sempre ouviu que antes do Willian sair foi renovado um contrato no estacionamento e a gente estaria lascado que não teria como mexer. Na verdade, isso parece que não é verdade isso. É o contrato antigo que já estava mesmo. É que quando começou, o Corinthians precisava de mais ou menos uns 10 milhões para resolver alguma dívida e essa empresa adiantou 11 milhões e por isso que eles ficaram com maior parte. Mas parece que como aí tem uma multa, era uma multa de uns 20 milhões, mas conforme todos esses anos caiu para 9 hoje em dia, mas aí tem um outro negócio, né? Tanto o Duílio como principalmente Augusto, parece que não, mas o Augusto, parece que o Corinthians só tem 250 vagas lá para a diretoria, lá no estádio, e toda vez que você pega vagas a mais do atual administrador, isso é cobrado. E esse montante todos esses presidentes pegaram essas vagas, parece que gerou quase, hoje em dia, se tivesse que pagar alguma coisa, seria os 11 milhões, né? Então, de 9 subiu para 11 milhões justamente por causa dessas vagas extras que sempre pediam, né? E vai saber para que era, né? Família. É por aí. Então vale a pena, assim, eu estou falando muito por cima, mas vale a pena assistir, tirar suas próprias avaliações sobre o vídeo, né, do Salazar e sobre estacionamento. Eu fico mais aliviado no sentido do Corinthians ter o comando, futuramente possível comando do estacionamento, que é uma renda a mais. Sim, e além da a gente tá minimizando também pelo fato da renda de jogos, mas do eventos também, né? Aconteceu muitos eventos de estacionamento do Corinthians que o Corinthians teria que ou dividir porcentagem ou não tinha porcentagem dos eventos que aconteciam no estacionamento, né? Não, não, perfeito. Isso aí é um ponto bem colocado. Esse é um ponto que também o Corinthians está colocando como parâmetro dentro das futuras licitações e que o Corinthians também tenha participação sobre isso. Então tem que ser uma coisa muito bem amarrada, muito bem feita para não ter, principalmente até na NFL também, parece que vai ter alguma coisa sobre isso. E espero que dê certo aí, cara. Boa, boa. Bom, acho que você acha que o Augusto cai mesmo? Você acha que tem alguma hipótese, ainda mais agora ele de maneira clara, objetiva pelo Ministério Público ser réu, né, das acusações que ele teve, né? O que você acha aí? Você acha que existe alguma hipótese, alguma possibilidade dele não ser impeachmentado? Ó, Pablo, infelizmente o Augusto foi uma grande decepção. É um cara que a gente apostou, acho que a grande maioria dos corintianos apostaram no sentido de mudança mesmo, de gestão de tudo, mas se tornou um cara extremamente mentiroso. Já nos podcasts eu falo assim, meu, o cara que sempre dá, sabe, o cara que sempre tem projeto para tudo, sabe de tudo, já tem tudo na mão, não tem nada. É Uhum. diferente do cara falar assim, ó, eu vou entrar, eu vou ver o que está acontecendo e depois né, vamos juntos, vamos tentar tirar o conhecimento da situação. Então é um cara que sempre centralizou as coisas,
Cada vez mais a gente está descobrindo coisas dele, do caráter dele, que jamais era para estar acontecendo, ainda mais na situação do Corinthians, né? Para o corintiano também. Mas eu creio que ele, sem hipótese alguma, vai voltar. Eu creio que já logo de cara vão realmente. Ou ele pede a renúncia ou vão impeachment ele. E bola para frente. Eu acho que tem que ou manter o estable ou faz eleições novas aí. Então, exatamente. E você percebe quando que a pessoa tem algum rabo preso, vamos dizer assim, pelas maneiras desesperadas que ele, os advogados dele, no caso, né, estão tentando abrir liminar atrás de liminar, recurso atrás de recurso, para poder não legitimar o processo, não falo nem do impeachment mais, tá? Mas sim a acusação de crime, né, junto ao judiciário, alegando que há alguns documentos que não poderiam estar, né? De certa forma, eu acho que é essa a argumentação. Resumindo, existe, na visão deles, o advogado deles, erros técnicos na abertura do processo, né? Onde deixaria de legitimar o processo seria invalidado. Mas teve uma, agora, recente, se não estiver enganado, foi hoje, uma decisão de uma desembargadora de São Paulo alegando que toda peça processual não há ilegitimidade no processo e que vai continuar sim com a questão do julgamento, etc., do Augusto Melo como réu, né, no Tribunal de São Paulo. O que ele quer, os advogados estão na dele, né? Nas dele, eles querem pegar alguma brecha para ver se anula, mas o problema é que, da mesma forma que a gente sempre falou, os sócios internamente poderia, digamos assim, as ratazanas queriam tirar ele, mas os sócios poderiam livrar ele, como reverteu completamente o caso devido à índole dele, que está se mostrando tudo, que os sócios, eu creio que vão realmente tirar ele e bola para frente, cara. Ele era um cara que. O Augusto Melo, ele é um bom político, tá? Levando em consideração a palavra política, você saber fazer política, você, quando eu falo bom político, não é um bom gestor, um bom administrador, né, pro Corinthians, mas ele é um bom político. O cara tá todo ferrado, vou usar o termo chulo mesmo, todo fudido e não para de fazer política, né? Se você acompanhar as redes sociais dele lá, ele tá lá ainda fazendo alguma campanha. Não, eu fiz isso, eu pintei o clube social, eu reformei as quadras, coloquei a redinha na cesta de basquete do clube social. Nossa, velho. Porra, gente, peraí, nós tá falando de um rombo de 25 milhões, você teria que reembolsar pro Corinthians 40 milhões sendo condenado e julgado, e você vem falar de que você pintou quadra, irmão? Você arrumou o clube social? Pô, para, gente, o sócio não é tão tonto assim. Ô Pablo, vamos ser sinceros. Se for nos 40 milhões, a gente nunca vai receber esse dinheiro, cara. Antes Vai tivesse. vender, vai vender estacionamento, É, a quadra de beach park dele não dá nem 10 milhões. não dá, cara. Então, assim, infelizmente, por isso que eu falo, cara, se a gente vê de credibilidade num gestor, e eu creio, eu quero acreditar que lá dentro tem pessoas boas, cara, que querem o bem do Corinthians. Sim, Como sim. também eu creio que eu quero acreditar que a minoria que sempre comandou o Corinthians são as frutas podres e que Sim. tem gente boa lá dentro que quer colocar o Corinthians para frente. É. Bom, veremos, né? Provavelmente a partir do dia 9 para frente a gente já vai ouvir falar um pouco mais com exatidão quem serão os nomes dos pleita aí. Levando em consideração, eu até deixar aí para nossa mídia não, perdão, nossos telespectadores, né, que nos seguem aí e tal, de que após dia 9 acontecendo realmente a questão da destituição do cargo do Augusto Melo, abrirá uma eleição extraordinária para que seja cumprido então a questão do ciclo, né, trienal que era para ser terminado por Augusto Melo. E caso ele venha fazer a sua renúncia, que ele já mesmo falou que não vai renunciar, né, que vai lutar até o fim, é, quem assume, né, é o Osmar Stabile. Existe assim os prós e contra, tá? Eu acho que ele pode mudar de opinião no último dia e tudo bem, porque quando você deixa o cargo, você se exonera, você não perde alguns benefícios de acordo com o estatuto, tá? De que você tem como ex-presidente do Corinthians. Sim, Então você ainda consegue participar do CORE, ou seja, você ainda vira conselheiro de orientação para o Conselho de Ética e Deliberativo, você ainda permanece sendo sócio, você permanece sendo conselheiro vitalício ou conselheiro dependendo da sua posição. Então, assim, quando você faz a renúncia, você não perde esses benefícios e ainda permanece no hall de presidentes do clube,
né? Então você não perde esses benefícios. Já sendo destruído, basicamente você perde todos os seus benefícios como sócio do clube. Eu acho que ele vai blefar, 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 mas quando chegar no finalzinho que ele vê que não tiver jeito, ele vai renunciar. Na É, boa. bem provavelmente, para É, poder sair de lá, né? E com também certeza. não desgrudar, né? Apesar que ele vai. Eu não sei como que é a vida dele interna, a gente nunca vai saber, né? Que a gente não há direito. Mas eu acho que ele tá isolado, né, cara? Deve ter amigos, mas. Ele tem algumas chapas ali, eu acho que se não me engano, eu não vou falar números para não ser injusto, mas ele tem uma ou duas chapas ali ainda de um grupo de apoiadores dele, né? Provavelmente deve estar bem junto desde o começo, né? É bem por aí Mas mesmo. é isso aí então, rapaziada. Vamos estar encerrando aí, já bateu um pouquinho mais de uma hora de programa, conseguimos atualizar. Peço desculpa a todos aí pela nossa ausência de algumas semaninhas aí, agenda corrida aqui. Nós temos um grande ator de Hollywood do nosso lado aqui, né? Fazendo grandes filmes, né, Lê? Fazendo grandes filmes, eu não tô sabendo disso. Pô, tá corrida aí a agenda do homem, Ah, entendeu? tá bom, Aí mano. Aí a gente deu uma complicada, mas prometemos estar mais presente aqui, trazendo nossa opinião. E também deixe seu comentário no vídeo, tá? Fale um pouco aí sobre esses assuntos, outras pautas que vocês gostariam de ouvir da gente também falando sobre. E, bom, deixe seu palpite também do resultado do derby, se classifica no primeiro jogo, no segundo vai ser sofrido, o Hugo vai ter que ser protagonista, o Yuri. O que será, né? Que o futuro nos proporciona. Com certeza. Amanhã nós já estamos na expectativa, como qualquer corintiano. Amanhã a gente acorda mais ansioso, né? Não vem da hora de chegar à noite, mas vai ser um. Eu creio que vai ser um bom jogo, né? É claro que os primeiros minutos a gente tem que tomar muito cuidado, mas bola pra frente aí, vai Corinthians. Boa, boa. Então, agradeço novamente a todos, tá? E é isso aí. Vai, Corinthians. Vai Corinthians. Falou. Até a próxima. Abraço, tchau, tchau.